Vereador Afrânio, eu agradeço e acho que é bastante oportuna a introdução que o senhor faz à discussão dessa matéria, do ponto de vista político, de desmascarar o real projeto que essa gestão apresenta para o desmonte do serviço público, mas eu quero me ater, sim, à discussão dos vários pontos negativos de ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que essa matéria impõe. Em respeito a todas essas e todos esses que se mobilizaram, estão aqui nas galerias, estão ali fora, acompanhando essa sessão de forma bastante atenta e solidária. Em respeito também às quase 200 pessoas que estão online, acompanhando esta sessão e atentas às discussões, e a quem discute, ao que argumenta e o que defende neste plenário, porque muitas vezes as matérias parecem nebulosas e matérias como essa são de interesse direto dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas é de interesse bastante importante do conjunto da população de Florianópolis também entender o que está acontecendo aqui. Porque esses servidores futuros podem ser aqueles e aquelas que hoje não estão diretamente afetados por esse projeto. É importante contextualizar que o ataque aos direitos trabalhistas na história recente do país se iniciou com o desgoverno Temer, com as discussões da reforma trabalhista ainda em 2017. E se aprofundou com a emenda constitucional 103 do inelegível Bolsonaro, que imputa, a partir da emenda constitucional, não só um ataque direto aos direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras, mas traz aos estados e municípios a competência de passar a legislar sobre direitos trabalhistas e a previdência, que é o que a gente está fazendo aqui. E isso traz uma enorme insegurança para o conjunto dos trabalhadores, porque agora, ao bel prazer do legislador ou do executivo, esses direitos podem ser transformados e atacados quando quiser, e não mais submetidos a uma lei maior, necessariamente, como nós tínhamos até então. Dito isso, eu quero dizer também que a proposta que o prefeito Topázio encaminha para esta Câmara atualmente, ela não só adapta a emenda constitucional 103, ela ataca em vários pontos muito mais os direitos e aprofunda muito mais essa retirada do que a própria emenda constitucional já trazia lá em 2019. Um exemplo disso é que a lei complementar em discussão, 1943, ela vai passar a cobrar as contribuições dos servidores aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. Mais de um salário mínimo. Sem proporcionalidade. A emenda constitucional diz que deve ser cobrado a partir do valor que exceda o salário mínimo. Portanto, é um aprofundamento da retirada de direitos de aposentados e pensionistas. É importante explicar isso, porque não só adequa, aprofunda a retirada real da contribuição desses servidores. É importante dizer também que a emenda constitucional, que já era um problema, prevê a contribuição a partir de alíquotas progressivas no salário dos contribuintes. Ou seja, se eu ganho mais, eu pago mais, contribuo mais. A partir deste projeto complementar aqui, da alteração da Lei 349, todos vão pagar a mesma alíquota. Ora,
14% de X tem um impacto muito maior para a vida daquele trabalhador e pensionista do que 14% sobre 2X. Isso vai direto impactar justamente algo que nós achamos importantíssimo na discussão previdenciária, que é a solidariedade entre as gerações de servidores e seu custeio. Isso impacta diretamente e contribui, inclusive, para não sanar o déficit, porque nós não estamos gerando essa solidariedade entre as contribuições. Um terceiro ponto que eu acho importantíssimo a gente trazer para cá é a redução da idade máxima para o menor tutelado entre pensionistas e contribuintes. Um filho consanguíneo é garantido como dependente até 21 anos. Um menor tutelado não tem o mesmo direito e terá fixada a sua idade aos 18 anos. A emenda constitucional, ainda que esdrúxula, equipara filhos e tutelados. Há uma diferenciação aqui, há uma discriminação sobre o cuidado dos trabalhadores e trabalhadoras que já penam muitas vezes para que isso aconteça. Um quarto ponto que eu acho que é importante, e daí é engraçado perceber como que esta gestão já atua e tem atuado a partir dos ataques que buscam provocar, mesmo que ainda sem aprovação. A vereadora Cíntia e a vereadora Tânia trouxeram para cá dizendo que uma das inconstitucionalidades é a não discussão diretamente com a categoria e com o sindicato, que constitucionalmente é representante da categoria. Mas o ponto 4 e o ponto 5 de ataque que esse projeto traz, diz justamente sobre isso. De como que esse projeto altera a estrutura participativa e de controle social da categoria sobre a Previdência, que vai incidir sobre as suas próprias vidas. O que está sendo alterado em relação ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, que analisa as finanças e o balancete da Previdência? Primeiro, está sendo retirado cadeiras do Conselho Deliberativo e Fiscal. Ao se retirar cadeiras, está se apresentando uma maior proporção do Executivo no controle fiscal da Previdência, sem a participação do sindicato e a partir de indicação direta do Executivo e do Prefeito sobre quais trabalhadores vão representar a categoria nestes conselhos. Ou seja, é esdrúxulo o quanto que perseguições que muitos de vocês já sofrem, por ser amigos ou não do rei, vai continuar atuando sobre o controle social e participativo desse conselho, que vai passar a ser não mais eleitos pela categoria, deliberados e representados pelos sindicatos, mas indicados e nomeados pelo chefe do executivo. A vereadora Tânia já disse aqui sobre a alteração na média dos cálculos e salários contributivos, que até então era a partir da média dos 80% de salários mais altos da vida de contribuinte, e agora será uma média sobre 100% dos salários contribuídos. Eu quero reforçar, por fim, colegas, que esta alteração da estrutura do IPREV, ou seja, de quem assume o conselho, de quem controla fiscalmente o conselho, de quem vai ter direito de opinar sobre a Previdência, é a forma mais escancarada de provocar e não solucionar o problema do déficit, aprofundar o rombo da Previdência
e fazer o que eles quiserem. 30 segundos. Essa falta de demonstrativo, essa falta de impacto financeiro, nunca mais nós haveremos de ter a possibilidade de resgatar. Se hoje nós já não temos acesso a isso, sem o controle da categoria e a participação nesse controle, paulatinamente esses direitos continuarão sendo atacados. Por isso, o meu voto aqui também será não